Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre sistemas de coordenadas usados para descrever o movimento de uma aeronave. Basicamente, nós temos diferentes sistemas de coordenadas, vários, como a gente vai ver, e eles podem ser agrupados em dois tipos. Nós temos referenciais vinculados à Terra e temos referenciais vinculados ao corpo do veículo. Esse vínculo significa com a origem, preso à terra, ou com a origem presa ao corpo do veículo. Dentre os referenciais vinculados à terra, o primeiro que a gente pode mencionar é o referencial inercial centrado na terra. Nesse referencial, a origem está exatamente no centro da Terra e o eixo X aponta coincide, com o eixo de rotação da Terra. Mas esse referencial apenas translada com a Terra, sofre translação à medida que a Terra gira em torno do Sol. Então ele mantém essa orientação fixa em relação às estrelas. Nesse caso, então, a posição da aeronave ela é descrita em relação ao centro da Terra. Esse é o tipo de referencial que a gente utilizaria para fazer uma análise de veículos espaciais. Um outro referencial preso à Terra, e esse aqui realmente vai ser o mais importante para nós, é o referencial NED, ou North East Down, norte, leste e para baixo. Esse referencial ele é colocado na superfície da Terra, e ele é fixo à superfície da Terra, e ele é colocado da seguinte maneira: a origem dele ele está na interseção entre a linha que liga o centro da Terra até o centro de massa da aeronave com um elipsoide de referência, que é o elipsoide da Terra. Ali a gente desenha um plano tangente naquele ponto, e nesse plano tangente nós temos então o eixo X apontando para a direção norte, o eixo Y apontando para a direção leste e o eixo Z formando o triângulo direito, com a regra da mão direita, o polegar na direção X, o indicador na direção Y, o dedo médio vai apontar para baixo, para o centro da Terra. Então Z, a direção Z, ela aponta para baixo. Esse é o referencial que nós vamos mais utilizar. Do ponto de vista local, é como se houvesse um referencial preso ao aeroporto, com o eixo X apontando para o norte, o Y apontando para o leste e o eixo Z apontando para baixo. Esse referencial, lembrando, ele é fixo, ele gira junto com a Terra, ele está fixo à superfície terrestre. Então, se a gente ignorar a velocidade de rotação da Terra, e também a translação da Terra, imaginar que são movimentos que acontecem muito mais de variação de posição muito mais lentos do que a variação de posição do centro de massa do veículo à medida que ele se move na atmosfera, a gente pode dizer de forma aproximada que esse referencial ele é inercial se a gente ignorar o fato de que a Terra está girando e de que ela está transladando em torno do Sol, girando em torno de si mesma e transladando em torno do Sol. Então, e nós vamos fazer essa aproximação frequentemente. Vamos imaginar que o referencial NED é um referencial inercial. E isso fará parte da nossa chamada aproximação de terra plana, Flat Earth Approximation, para estudar a dinâmica de veículos aeroespaciais. A ideia é que se esses veículos se movimentarem próximos aqui a esse plano, não se distanciarem muito, ficarem em torno de um certo ponto, então, e esses movimentos acontecem no intervalo de alguns minutos ou até no máximo uma hora, então o deslocamento que a Terra tem durante esse período, na sua rotação em torno de si mesma, é pequeno e menor ainda é o seu deslocamento de translação em torno do Sol. Então a gente consegue usar esse referencial como sendo um referencial inercial,
uma simplificação. Além disso, se o movimento acontece próximo desse plano tangente, tudo vai acontecer como se a Terra fosse plana, né? Se a gente não se afastar muito, que é o que nós vamos considerar também, se não nos afastarmos muito do centro da Terra, ou seja, se a altitude não variar muito da aeronave em relação ao raio da Terra, né? Pensem que as aeronaves elas viajam na troposfera, então elas ficam numa faixa de aproximadamente 11 quilômetros em relação à superfície da Terra, e o raio da Terra tem cerca de 6.000 quilômetros. Então essa variação, se for uma aeronave, né, que viaja apenas na troposfera, a variação da gravidade, por exemplo, devido ao afastamento do centro da Terra, é desprezível. Então realmente a gente vai poder considerar a Terra plana. Então esses são os dois referenciais, né, o SCI, Earth Centered Inertial Frame, que é preso ao centro da Terra, com o eixo X apontando, né, para o eixo de rotação da Terra, e que translada com ela, mas não gira, né, apenas translada com a Terra. E o outro referencial é o referencial NED. O mais importante para nós vai ser o referencial NED, porque nós vamos estudar movimentos, a dinâmica de voo num contexto de aeronaves que estão se movimentando na troposfera da Terra e fazendo manobras que não são de grandes distâncias. Nós não estudaremos aqui travessias transatlânticas, né, vamos dizer assim, ou transcontinentais. Muito bem. Os outros referenciais, né, que nós vamos escrever agora são referenciais vinculados à aeronave. Então isso significa que as origens desses referenciais estão presas à aeronave. Todos os referenciais que nós vamos ver, a origem desses referenciais, as origens, né, estarão presas ao centro de massa da aeronave. E como a gente já fez a consideração, vamos fazer, né, e já adiantei, né, que vamos considerar essa aproximação de terra plana em que a gravidade é constante, o centro de massa vai coincidir com o centro de gravidade, né? CG, Center of Gravity, né? Então, centro de gravidade vai ser equivalente ao centro de massa, e a gravidade será considerada constante, né? O primeiro referencial, um dos mais importantes para nós, é o referencial ABC, Aircraft Body Coordinate. É um referencial preso, né? A origem dele está no centro de massa, centro de gravidade da aeronave. O eixo X aponta na direção do nariz, então do ponto de vista do piloto, né? O eixo X aponta para frente. O eixo Y aponta do ponto de vista do piloto para a asa direita, né? E naturalmente o eixo Z tem que completar, né, o triângulo direito, então o eixo Z aponta para baixo, né? Então novamente, né, se o polegar na direção X, o indicador na direção Y e o dedo médio na direção Z. E em torno de cada um desses eixos é que nós vamos considerar os movimentos de rotação, que a gente já até falou sobre eles em outro vídeo, né? Rotações em torno do eixo X obedecendo a regra da mão direita, colocando o polegar na direção X, os seus dedos vão envolver o eixo X dessa maneira, e esses serão os movimentos de rotação identificados com rolamento. O movimento de rotação em torno do eixo Y é o movimento de arfagem. E o movimento de rotação em torno do eixo Z, sempre obedecendo a regra da mão direita, será um movimento de guinada. Em inglês, né, rolamento, rolling, arfagem é pitching, ou pitch, né, um movimento de roll, pitch, e guinada é yaw, né? A gente inclusive vai descrever a orientação espacial da aeronave como sendo a sequência de rotações necessárias para a gente sair do referencial NED
Então, imaginem que houvesse aqui um referencial NED, né? Então o eixo X apontando para o norte, o eixo Y apontando para o leste e o eixo Z apontando para baixo, né? Down, North, East, Down, com a sua origem fixa à superfície da Terra. Para a gente descrever a orientação da aeronave, a gente vai descrever como uma sequência de rotações, né? Ou seja, para sair dessa orientação espacial do referencial NED e chegar na orientação espacial do referencial ABC, que está preso ao corpo da aeronave, nós vamos primeiro rodar de um ângulo psi, né, girar em torno do eixo Z de um ângulo psi, depois girar em torno do eixo Y resultante de um ângulo θ, e depois que tivermos feito essas duas rotações, finalmente nós vamos fazer uma rotação em torno de x de um ângulo φ. Então os ângulos de guinada, arfagem e rolamento, eles serão definidos dessa maneira, né? Uma rotação em torno de z primeiro, depois uma rotação em torno do y, do eixo y resultante, vou colocar um y' aqui, e finalmente uma rotação em torno do eixo x resultante dessas duas primeiras rotações. Então é um processo incremental, né? Para a gente sair do referencial NED e chegar no referencial ABC e ao mesmo tempo descrever a orientação espacial do veículo. Essa sequência é uma sequência adotada em engenharia aeronáutica, é uma convenção, né, adotada. E é claro, poderia ter sido uma outra sequência diferente, há várias possibilidades, mas essa é que é adotada em engenharia aeronáutica. O outro referencial preso ao veículo, que vai ser muito importante para nós vamos chamar de eixos do vento, wind axis, né? Aqui está eixo do vento, né? Se fosse eixos, deveria ter um ezinho aqui, né? Em inglês, wind axis é o referencial do vento, né? Então, o referencial do vento, ou eixos do vento, é o referencial em que o eixo X, primeiro, a origem dele também está no centro de massa, que coincide com o centro de gravidade, dentro da nossa aproximação, né? E o eixo X desse referencial aponta na direção do vento relativo. Como a gente já viu, né, o vento relativo na verdade, o fluxo é visto pela aeronave como resultado do seu movimento em relação à atmosfera, né? Imaginando uma atmosfera parada em relação à Terra, quando a aeronave se movimenta, ela então vai experimentar um fluxo em relação a ela mesma, né? Um fluxo que vai se parecer com um vento, né? Na verdade, não é um movimento da atmosfera em relação à Terra, mas sim o movimento da aeronave em relação à atmosfera, né? Aí o eixo X, então, vai apontar nessa direção, vai coincidir com essa direção do eixo relativo. E se a gente, então, fizer uma sequência de rotações de dois ângulos, ângulo beta e de ângulo alfa, a gente consegue sair do referencial ABC, que nós acabamos de escrever, vou desenhá-lo aqui novamente, ó. Eu tenho o eixo X do referencial ABC, o eixo Y do referencial ABC e o eixo Z do referencial ABC. Para a gente sair do referencial ABC e fazer com que X aponte na direção do vento relativo, a gente vai fazer um movimento de menos alfa, né? Então veja que a gente vai girar em torno de Y no sentido negativo, né, de um ângulo alfa, negativo em relação à regra da mão direita, né? Lembrando que positivo seria isso aqui, ó. Então a gente vai fazer no sentido contrário, como está mostrado aqui, de um ângulo alfa. Alfa é chamado de ângulo de ataque, como a gente já viu, né? E depois que a gente tiver feito essa rotação em torno de Y, a gente vai fazer uma rotação em torno do eixo Z resultante de um ângulo beta, né? O ângulo beta é chamado de ângulo de derrapagem, em português, né?
Em inglês, né, o ângulo de ataque é angle of attack e beta é o side slip angle, né, o ângulo de derrapagem. Por que tem esse ângulo tem esse nome, né, ângulo de derrapagem? Vejam que esse vento relativo, né, significa que o avião, esse avião do jeito que está desenhado aqui agora, o seu centro de massa, ele não está se movimentando apenas na direção indo para frente, né? Na verdade, ele está se deslocando lateralmente. Além de ir para frente, o avião está derrapando, né? Indo para o lado também, se beta for diferente de zero, certo? Né? Frequentemente, a gente considera que não há derrapagem, que o ângulo beta é igual a zero. Essa é uma situação tão frequente que a gente costuma definir um outro referencial, o terceiro referencial preso ao corpo do veículo, né, um outro referencial vinculado à aeronave, que é chamado de Stability Axis, né, ou o referencial de estabilidade, ou os eixos de estabilidade. Né. Os eixos de estabilidade são exatamente o referencial do vento, né, o Wind Axis, quando eu não tenho derrapagem. Ou seja, a partir do referencial preso ao corpo, do referencial ABC, se eu faço então uma rotação em torno do eixo Y de um ângulo menos alfa, eu conseguiria então apontar na direção do vento se o ângulo de derrapagem fosse zero. Né? Então, na verdade, o que a gente consegue perceber é que os ângulos alfa e beta, né, voltando aqui no slide anterior, os ângulos alfa e beta, eles são, de fato, ângulos de coordenadas esféricas, né, para mostrar qual é essa direção do vento relativo. Né, em coordenadas esféricas, a gente faria a mesma coisa, né, utilizaria dois ângulos, né, um ângulo de rotação nesse plano, no plano XZ, em torno de Y, que é o ângulo alfa, né, e depois de ter feito essa rotação, a gente faz uma outra rotação em torno do eixo Z resultante de um ângulo beta. Então, alfa e beta correspondem a coordenadas esféricas, né, para indicar a direção do vento relativo. E como a gente já falou até num outro vídeo, né, agora fica mais claro ainda qual que é a diferença entre os ângulos de ataque e ângulo de arfagem, por exemplo. Né? Quando a gente está falando de ângulo de arfagem, a gente está pensando no referencial ABC preso ao corpo do veículo. Então, o eixo X do referencial ABC está aqui. O eixo Z, vou desenhar de novo aqui, porque não ficou exatamente 90 graus, vou tentar melhorar um pouquinho aqui. O eixo Z está aqui, né? O eixo X está aqui, e o eixo Y está entrando, né? Entrando na página. E se a gente fosse representar, trazer o referencial NED está lá preso no aeroporto, né? Mas se eu trouxer a origem dele para cá, só para a gente descrever qual que é a mudança de orientação de um referencial em relação ao outro, aqui está o horizonte. Então o eixo X do referencial NED estaria aqui, ó, né? O ângulo de arfagem, esse ângulo entre o eixo X do referencial ABC preso ao veículo em relação ao eixo X do referencial NED, né, quando todos os outros ângulos são iguais a zero. Né, são o ângulo de arfagem. Já o ângulo de ataque, mostrado aqui, né, o ângulo alfa, é o ângulo entre o eixo X do referencial ABC e o eixo X do referencial de estabilidade. Né? Então, o eixo X do referencial de estabilidade, ele estaria aqui. Né? O eixo Z correspondente estaria aqui. E aqui nós estamos mostrando, então, também, para salientar, né, as diferenças né, entre o ângulo de ataque e o ângulo de arfagem, três situações em que nós temos o mesmo ângulo de ataque, mas três ângulos de arfagem diferentes. A primeira situação é a situação de subida, né, ou ascensão, climb.
Uma segunda situação em que o avião está voando com altitude constante, né, mantendo sua distância até a superfície da Terra, até a sua altitude constante, né, que é a level, voo nivelado. E uma outra situação, que é uma situação de descida, né. Em cada uma dessas situações, o ângulo de arfagem ele é diferente, porque a orientação espacial, né, a gente está mostrando aqui só a corda média, né, só um perfil de asa, né, com a corda média correspondente. Em cada uma dessas situações, o ângulo de arfagem é diferente, mas o ângulo de ataque permanece o mesmo, porque a direção do vento relativo também está diferente, né? Então a gente tem aqui o avião está subindo, é isso que indica esse vento relativo, né? Aqui ele está com o voo nivelado e aqui ele está descendo, né? Então isso assim a gente salienta a diferença entre esses dois ângulos. Em resumo, né, a gente tem então pensando nos referenciais do corpo do veículo, né, o referencial ABC, a gente tem um referencial preso ao veículo, é um referencial que o eixo X aponta na direção do nariz, né, o eixo Y aponta na direção da asa direita e o eixo Z aponta para baixo, está preso, se movimenta com o veículo, né, se o veículo muda a sua orientação espacial, o referencial ABC também muda a sua orientação espacial. A gente tem os ângulos que determinam a direção do vento relativo, o ângulo de ataque, o ângulo de derrapagem. Esses ângulos serão super importantes na determinação dos momentos, os torques, né, que vão surgir no veículo, bem como as forças que vão surgir no veículo, né? Algumas aqui estão mostradas, né? A força de sustentação, a força de arrasto, a força peso, né? Então são forças que nós vamos discutir, né? Basicamente é isso, né? Quando a gente fala de velocidade do veículo, a gente descreve essa velocidade também usando três componentes no referencial ABC, né? Uma coisa que será muito importante para nós, que nós vamos começar a discutir a seguir, é que já que nós temos vários referenciais, nós temos que saber representar qualquer vetor, seja esse vetor uma representação de uma velocidade, de uma posição, de uma força, de uma aceleração, né? As várias grandezas vetoriais sobre as quais estaremos interessados, né? Nós temos que saber representar esses vetores em diferentes referenciais. Então a gente precisa se lembrar como fazer isso, como mudar a representação de um vetor de um referencial para o outro, lembrando dessas relações entre os vários referenciais aqui apresentados.